Você tem ideologias políticas que falam que precisa cancelar o outro lado, então você não pode ter contato com ninguém, a não ser as pessoas autorizadas, e aí você vai cerceando a inteligência das pessoas. Elas vão ficando cada vez mais burras, cada vez mais alienadas, cada vez mais aprisionadas. Então esse é um primeiro passo. Então a corrupção que está lá em cima, ela mantém o povo aprisionado. Então um político corrupto, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Tirar dinheiro da educação. E vai jogar para o quê? Para mais político, para verba de partido, para verba para que ele possa desviar. Você nunca vai falar que um corrupto não quer construir nada. Eles são os caras que mais querem construir ponte, viaduto, né, Até pra porque poder é para roubar, poder não é? roubar. É. Mas nenhum deles vai investir em, tipo, professor, mais educação, melhores escolas, a criança ficar o dia inteiro na escola, parar de aprovar automaticamente. Então, coisas que realmente façam a diferença para a criança começar a querer estudar. Para a criança olhar por professores bons que vão despertar no aluno essa curiosidade para que o aluno saiba o dom dela. Senão ele vai pegar e vai ser aquele exemplo do mapa astral que a gente vai falar daqui a pouco. A pessoa que poderia ter um potencial absurdo para fazer coisas maravilhosas, a ser um esportista, um jogador de futebol, de repente ele é um criminoso e o cara tem uma mira ótima. Ele podia estar na Olimpíada ganhando uma medalha de ouro pro Brasil, mas não, ele está atirando na polícia. Então essa é a diferença. Todos nós temos uma fagulha divina. O problema é que algumas pessoas escolhem enveredar para esse caminho que a gente chama da árvore do mal. E às vezes a pessoa nem tem opção, né? O cara tá passando fome. E ele vai preferir ser aviãozinho de traficante do que ficar numa escola onde o professor não ensina nada, ele não tem merenda, ele não tem nada, né? Eles são cooptados pelo tráfico, né? E aí você vai perguntar ali nas comunidades e tal, o traficante é um herói. E aí o policial é o vilão, ou seja, é uma completa inversão da realidade. Porque você tá tão preso num sistema de egrégora que tá tão te jogando para baixo, para ignorância, para analfabetismo, e a quem interessa tudo isso? Para quem tá lá em cima da corrupção. Fala, Mano Volta quer falar. Ia te fazer essa pergunta justamente, o quanto o ambiente vai influenciar nas tomadas de decisões das pessoas? O cara vive num ambiente ruim, ele tende a ser corrupto, a ser, sei lá, fazer o mal, praticar o mal. Bastante, né, porque às vezes o cara é difícil você ser uma pessoa boa se você tá com um filho passando fome em casa, né, e claro, depois você vai ter uma série a árvore da morte ela é toda estruturada, então você vai ter gente, de repente, que tá roubando e é rico, filho de promotor que vai traficar droga, e o cara não tem a menor necessidade de uma coisa dessa, o cara tá totalmente Não é corrompido só o pra ambiente. isso, não é só o ambiente. Então felizmente você tem, a gente chama disso de, a flor de lótus, que ela é a flor mais bonita do budismo e ela nasce no pântano. Tá falando que às vezes as pessoas que têm as piores condições, na pior favela, do pior jeito, às vezes elas são as Vai ter o pessoas melhor mais fruto. belas que tem. E são essas fagulhas divinas que a gente precisa ajudar, né? Que é o que salva a humanidade, né? A gente não acabou. E a gente não acabou também porque as egrégoras do mal elas brigam entre si. Né? As egrégoras do bem elas estão sempre se ajudando, elas estão sempre indo juntar conhecimento para ir em direção a Deus. A egrégora do mal, lá em cima, você tem o oponente, Satã, que é o adversário. Então significa que cada uma dessas egrégoras, ela odeia todo mundo. Por isso que você tem um monte de facção de criminosos. Eles nunca vão se juntar. Por isso que a bandidagem não ganha. Porque você vai estar sempre dividido. E aí se morre um chefe aqui. Em Saturno, por exemplo, o cara que são os líderes do crime. Uhum. Quando tem um cara policial que morre e tal, ele deixa um legado. Todo mundo quer ser como ele, todo mundo quer aprender com ele. Todo mundo quer estudar para ser como ele. Quando um chefe da máfia morre, ou um chefe do crime, você tem imediatamente 5, 6, 7 pessoas se matando, você tem uma guerra, você tem sangue, porque todo mundo quer ocupar aquele lugar. A gente costuma brincar e falar, só tem um Voldemort. Não adianta você querer ser o próximo mestre do mal, tem mais 8. Então, é isso que acontece. Então, cada vez que o crime, ou cada vez que o mal, ele entra num confronto, alguma pessoa dessa é retirada, esse vácuo energético fica, esse vácuo espiritual. Mas o problema é que como o mal não se ajuda, a egrégora da árvore da morte, ela vai sempre estar batendo. Então aí a máfia briga, você tem facções, você tem estados, e aí um deles vai dizimar o outro, e aí um outro bandido vai aproveitar esse vácuo e vai tomar aquele local. Então se você é um agente especial da inteligência, se você estudar a árvore da morte, você vai entender, assim, com uma qualidade absurda, como é que o crime organizado funciona. Porque ele atende às necessidades perversas do mundo profano.
Tá, mas isso aí funciona, eles sabem disso? Eles estudaram Nem essa os criminosos e nem os policiais. isso, exatamente, as pessoas chegam nesse nível, né, esses que nem você citou, assim, pô, como é que é o termo técnico aí? Aqui é Binar que chama. É, o O cara Saturno, que né? chega lá no topo, ele não sabe o Ele- porquê que ele chegou lá, ele apenas foi, como é que é isso? É, Por exemplo, você citou os corruptos, né, isso. vamos nomear aqui, vamos falar nomes? Ó, a nível de política brasileira hoje tá polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, né. São Por que que o ambos Lula egrégoras que estão destruindo o país, Isso, por que basicamente. que o Lula chegou lá e ele reúne essas coisas e o Bolsonaro da mesma forma para botar 2 nomes? Por exemplo, aí vamos pro crime organizado, né, aí você tem, porra, Marcola, Fernandinho Beiramar, esses caras que são os símbolos, né, o Putin, Trump, por que que esses caras são esses poderosos todos e estão lá no topo, que eles reúnem, né? Eles vão reunir todas as qualidades de Tagirion, que é o Tiferet da árvore do mal. Então, por exemplo, eu vou passar agora que é o manual do vilão, né? Serve tanto para o policial olhar, mas também aí se tiver algum bandido assistindo, ele vai olhar que ele vai falar, é praticamente um manual de como é que você se torna líder de seita, né? Então põe lá de novo a árvore. Ah, Então você vai ter o cara que ele quer ser o líder do crime, ou ele quer ser um grande político corrupto e tal. Primeiramente, ele vai subir e caminhar ali, é Sod. A primeira coisa que um cara que tá numa facção, em alguma coisa, ou numa igreja, um pastor corrupto, ou um político corrupto vai fazer, é fazer um rebanho. Então ele vai proibir a galera de ver outras coisas, ele vai fechar e vai cercear. E aí a gente tem, tá vendo que essa árvore tem esses outros caminhos do lado? O caminho aqui da esquerda é o caminho da fake news, que é justamente um caminho de mentiras. Então ele conecta o quê? Ali a inteligência no povão. Que é o quê? WhatsApp com mentira, fake news, mentira do advogado. Então tudo que dentro da árvore da vida, qual é esse processo? Esse aí é o processo de Shin, que é o que a gente chama que é o processo de seleção. Por exemplo, quando a gente vai fazer a polícia tem um treinamento, tem um concurso, né? Então eles vão pegar os melhores. Então isso é uma seleção. O vestibular ele vai escolher os melhores. Então o que a gente tem? A inteligência agindo sobre o público que está fora. O reverso disso é a mentira. Você quer manter o público que está fora ignorante. Então você vai espalhando mentira do outro adversário, você vai criando, você tem essa parada. O outro lado que é a emoção... ele forma o time dele e depois nós contra os outros, que é mais fácil de manipular. Sim. Eles falam, você não pode falar com aquele cara porque ele não é da pessoa assim, ele votou no cara errado. Você não pode falar com ele. E aí você vai isolando o gado Percebe? É a mesma chave da árvore da vida, só que a gente está usando de uma maneira egoísta. Então, ao invés de eu usar uma chave que eu quero selecionar os melhores alunos para minha faculdade, né? A gente chama de chave na alquimia porque como é que é o princípio de uma chave para abrir uma fechadura? Ela tem um monte de dentinho, certo? Quando você enfia a chave certa na fechadura e gira, a porta abre. Um vestibular, falando simbolicamente, o que ele é? Você vai preencher um monte de A, B, C, D, E, F, G lá no Enem, correto? Uhum. Quem preencher o melhor buraquinho e acertar as dentes da chave, a hora que ele girar, ele tem mais nota, ele entra no Enem. A porta da faculdade abriu. Tá vendo Sim. como é bonita o símbolo? Sim. Então essa é a chave. Então você está selecionando os melhores. O reverso da árvore da morte é a ignorância. Você está mantendo os melhores longe. Você está pegando, você tá impedindo esses caras de te atrapalhar. Então, o cara que está candidato a corrupto, político corrupto, ditador e tal, primeira coisa que ele vai fazer é isso. E ele vai controlar o quê? Os meios de comunicação. Então percebe que todo pastor picareta, primeira coisa que ele faz é o quê? Arrumar um jornal, arrumar uma emissora de TV, arrumar um site de internet, ele vai arrumar uma voz, ele vai arrumar um local para controlar. Ele vai comprar os jornais. Você vê, é muito comum você ter família de político corrupto, aí você vai olhar e falar, qual é o jornal da cidade? É do primo, é do amigo, é do irmão. Você tem jornal hoje em dia que é de direita, de esquerda. Os jornais não existem mais, eles são basicamente panfletários hoje em dia, né? Então vamos lá, vamos dar mais um passo para entender como é que o crime está funcionando. Então essa parte é importante para... E aqui você vai ter muito dessa parte da inteligência agindo contra o povo burro, que é golpista, golpe de WhatsApp, golpe da cadeia que os criminosos têm o celular e liga. Eles receberam o celular como? A corrupção, que tá lá em cima. E aí aplica golpe em quem? Quem tá lá fora. Quem tá ali embaixo é o cara que só se ferra. Só se ferra. De todas as formas. Porque o caminho 32 ali embaixo, o roxinho,
É ele Aham. não ter acesso à cultura, acesso à inteligência, acesso a livro, acesso coisa boa, né? Ele só escuta Ele não música sabe, ele não sabe, porcaria. ele, Ele não ele sabe o não que é sabe bom. se conduzir, ele não sabe se proteger, ele não Não sabe sabe nada. nada. Ele não É, sabe nada. ele é o vendido. E ele tá ali. E ele é mantido nessa. E quando isso escalona, porque claramente essa árvore tem vários graus, né? Por Aham. exemplo, se você já é um ditador, né? Tipo a Coreia do Norte, por exemplo, se o cara falar alguma coisa que você não gosta, você põe a polícia, a tropa de choque e, pum, dá porrada no cara e mata o cara e tortura o cara e acaba. Então, esse caminho 32, ele vai desde na árvore da morte, ele vai desde um cala a boca, você não pode ler isso, até um cala a boca, agora eu vou te torturar. Então, a coisa na árvore da morte, ela pode ir muito para baixo, muito rápido, né? E ali do outro lado, a gente vai ter Netsak. Na árvore da vida é o amor, é a beleza, é ajudar o outro, é o treinamento pesado, é você ser um faixa marrom, é você passar horas no treino, é você dedicar. A palavra-chave aí eu acho que é o amor, né, ao que você faz. É o casamento, é filho, é sua esposa e tal. A árvore da morte é promiscuidade, prostituição, estupro, as fantasias doentes, toda essa parte demente de gênero que o pessoal distorce, é aquela coisa que tá estragando a sociedade dentro da normalidade. E aí isso vai juntar embaixo. Então o que é o Yesod? É a fantasia também. Então ele vai substituir e falar, você não vai poder ler livros, mas agora você vai mexer aqui nesse aplicativo que você vai ficar preso 24 horas por dia olhando o celular. Se idiotizando mais ainda. Se idiotizando mais ainda. E aí você vai somando. Então dentro desse celular eu vou colocar bunda. Eu vou colocar mulher, eu vou colocar não sei o quê. E aí puxa pra Que esse aí outro lado puxa da por esse lado de promiscuidade. lá. Mas se o cara tá. Por exemplo, se você é dois adultos que estão consentindo, pode ter qualquer coisa. Então você fala, e o BDSM, tá tudo certo. Se são duas pessoas adultas que estão concordando com aquilo, cara, ele pode fazer o que quiser. A mulher pode ter um cinto pinto, tudo tá certo. O problema é que na árvore da morte tem aquele egoísmo. Então o cara vai abusar de criança, abusar de animal, raptar pessoas, ou até chegar, né, em países lá do Oriente, onde os caras sequestram as mulheres para transformá-las em escravas. Então isso vai cair para essa área de crime, de tratar mal a mulher, de tratar a mulher com violência. Então você percebe que tem vários degraus aí nessa árvore, Uhum. né? E o problema é que, como a gente falou no comecinho, enquanto não estava gravando, a árvore é insidiosa, né? Que a mentira, você fala assim, eu nunca espalharia, sei lá, criaria um site de mentiras, mas de repente você pode ter sido enganado pela tia do Zap e ter postado uma fake news sem saber. Então a árvore da morte vai te carregando para dentro dela, né? O que mais que a gente vai ter ali? Ali você vai ter o medo, que é o que conecta ali a emoção às pessoas. Então hoje em dia a gente vive uma ditadura de medo. Então as pessoas não têm mais coragem de se pronunciar contra dois políticos ladrões. Você não pode falar mal de nenhum dos dois, porque senão você vai tomar porrada de 50% da população. E a outra parte que tá dentro ali deles, às vezes nem gosta dos caras, acha eles ladrões corruptos, né? Mas tá defendendo porque tá todo mundo vigiando. E se ele falar mal, os caras em volta vão bater neles, entendeu? Porra, Isso aí veio dos nazistas. Eles desenvolveram essa técnica e os partidos políticos de hoje aprimoraram a árvore da morte. Então, eles cerceiam a mídia de tal jeito que se alguém falar um A, eles espalham e falam, essa pessoa tem que ser perseguida. E não importa o lado que a pessoa falar. Se você emitir uma opinião política, os dois lados vão cair matando. Por quê? Porque aí a gente vai ter aquela parte que é aquele vermelhinho que conecta os dois lados. Na árvore da vida, ele chama de torre, que é o quê? O forninho do alquimista. É o que faz o faixa branca virar o faixa marrom. Lembra que a gente estava falando de faixa branca e faixa marrom? lembro. O que faz um faixa branca virar um faixa marrom? Ele vai tirar aquela casca. Por que a faixa marrom é marrom? A lenda diz que ela é branca, mas você treinou e rolou no chão e no tatame tanto que ela ficou marrom, mas por baixo ela ainda é branca. Mas ela é suja, porque você treinou tanto que ela ficou marrom. Ela tem suor, Ela tem tem dedicação, E tem é essa conquista parte ali. que é o quê? Você vai tirar a casca de tudo que tá errado e você vai ver o que é certo.